Eu assisti ao primeiro episódio de Mob Psycho 100 e confesso que fiquei bem entusiasmado com o que eu vi. É um anime com um traço que se destaca bastante, tem um humor não exatamente contagiante, mas que mexe com você, que consegue despertar reações. Eu acredito que em qualquer obra, mas principalmente de humor, o importante é fazer o espectador sentir algo, reagir, se mexer. E Mob Psycho 100 com certeza conseguiu fazer isso. Evidentemente, como o primeiro episódio de qualquer série ou animação, é praticamente impossível tirar muita coisa de história ou simplesmente de desenvolvimento mesmo, mas eu acredito que esse primeiro episódio ele é bom em estabelecer certas dinâmicas, principalmente em relação ao mentor ou sensei do Mob, que na verdade é um tremendo charlatão, e desde o princípio o anime faz questão de deixar isso claro. No começo a gente vê ele conversando com um casal que está sendo aparentemente perseguido ou atormentado por espíritos, fantasmas. Na verdade é mais a mulher que se demonstra preocupada e apreensiva. Ela vai até o encontro desse sujeito que, mesmo demonstrando até confiança pela forma como ele é desenhado e através de suas expressões, fica nítido que ele não tem segurança nenhuma do que está falando. Ele obviamente sabe fazer um teatro, sabe mostrar o que justamente a pessoa quer ver, mas principalmente quando o marido entra em cena, ele já demonstra certos traços de insegurança e de instabilidade até. Por isso que eu acho que esse primeiro episódio ele consegue ser bem efetivo na questão de apresentar conceitos e dinâmicas, porque a gente de cara se depara com esse sujeito extremamente galhofa e charlatão, por mais bem vestido e bem comportado que ele seja. Inclusive é engraçado porque bem no começo, antes da gente ter maior noção sobre esse sujeito, ele parece um cara digno, nobre, que realmente tem noção do que faz, do que fala, tem algum tipo de sensibilidade a mais com o mundo espiritual, e é justamente essa quebra na expectativa que não necessariamente causa humor, mas deixa o espectador preparado para essas situações de desconforto que muito provavelmente vão ser o ponto alto dessa animação. E eu falo isso porque o intuito do vídeo é apenas analisar e tirar conclusões, às vezes até precipitadas mesmo, do primeiro episódio. Então eu só assisti apenas o primeiro e com base nisso eu vou tentar estabelecer mais ou menos o rumo dessa história, o que eu achei do que foi visto e se vale a pena continuar. Depois que esse sujeito se resolve com esse casal, eles vão até o local onde aparentemente está assombrado, e é curioso porque durante todo o caminho a gente percebe que a moça ainda continua apreensiva, ela acredita nas palavras desse sujeito, mas o seu marido demonstra desconfiança o tempo todo e com toda a razão. Até porque, no meio do caminho, esse charlatão até acaba confundindo a casa mal assombrada com outra. Claro que ele é desenrolado, ele consegue se sair bem, ele consegue dar a volta por cima, como um sensitivo, entre aspas. Ele pode sentir a presença em qualquer espaço, então ele não confundiu, ele apenas sentiu também a presença de espíritos ou fantasmas em outra casa. Então, por mais que ele seja esse charlatão, esse sujeito que na verdade não tem nenhum dom paranormal, pelo menos não a princípio, ele consegue criar situações e, principalmente através da fala, levar qualquer um na conversa. Claro que o marido continua desconfiado, mas quando eles chegam de fato no local e se deparam com um espírito, o que inclusive foi algo até surpreendente pra mim, como eu falei, só assisti o primeiro episódio e evitei ao máximo saber mais sobre a história desse anime. Realmente tem espíritos, tem fantasmas. Claro que de uma forma bem caricata e bem galhofa. Logo o primeiro espírito que aparece já deixa claro que não vão ser aqueles fantasmas extremamente assustadores, nada relacionado a filmes de terror ou até lendas urbanas. Como um bom e digno anime, os fantasmas são bem engraçados. A fisionomia deles não remete de nenhuma forma ao que está já estabelecido no imaginário popular. Os fantasmas ou os espíritos, neste caso, são em aparência física bem engraçados e se destacam pela forma chamativa como se apresentam. E como eu falei já anteriormente, muito provavelmente esse anime ele segue um padrão de humor baseado no desconforto, porque não só o começo estabelece já essa pista, como no decorrer da exibição, principalmente nesse embate contra o primeiro espírito, a gente vê que esse charlatão tenta vencer o fantasma jogando sal de cozinha, um sal barato que você encontra em qualquer supermercado. O curioso é que, como se trata do primeiro episódio e o anime provavelmente toma isso como vantagem para poder realmente surpreender o espectador, mesmo estabelecendo que esse sujeito é um charlatão, que ele não é confiável, eu particularmente falando ainda acreditava que ele tivesse algum as na manga, que ele fosse alguém pelo menos estudado, que tivesse maior noção de onde estava se metendo e tivesse talvez alguma forma de vencer as assombrações, mesmo que de uma maneira bem mundana. E quando ele joga o sal de cozinha, parece que ele sabe o que está fazendo, até porque ele demonstra confiança e já é estabelecido também no imaginário popular que sal é uma forte proteção ou ataque contra espíritos. Mas logo a assombração diz que tem que ser um sal puro, não é qualquer um que
consegue fazer dano a esses espíritos, e quando a gente vê a reação do charlatão a respeito do que acabou de acontecer, também fica nítido que ele não faz ideia de onde está se metendo. Por alguma razão, ele entrou nesse ramo, não dá pra dizer que ele gosta tanto assim também, mas não parece ser algo que ele odeie, mas definitivamente não é algo que ele domina. Mas por ter lábia, por saber conversar e desenrolar, ele acaba tomando vantagem do seu pupilo, ou discípulo, que é justamente o protagonista dessa história, o Mob. Cabe abrir um parênteses aqui, porque o anime ele escolhe abrir sua história com um personagem que não é o principal, mas que com certeza vai ter papel fundamental no decorrer do anime, pelo menos eu espero, porque ele estabelece já esse humor. Eu acredito, com base apenas no primeiro episódio, que esse sujeito vai ser o maior responsável pelos alívios cômicos e cenas realmente engraçadas durante os episódios seguintes. Eu digo isso porque o Mob, ele é um garoto que é muito apático, ele tá sempre com uma cara inexpressiva, aliás, muito similar ao do Saitama do One Punch Man, não por acaso as obras são do mesmo autor, então os protagonistas apresentam até uma semelhança física, claro, tirando o cabelo, mas a forma como eles olham, o desenho do olho na verdade, se destaca por transmitir essa sensação de apatia. É como se os dois já tivessem tão acostumados a serem efetivos, como se não conhecessem a dor, sofrimento, como se não tivessem desafios no seu dia a dia que fossem capazes de mudar essa expressão no rosto deles. Então, nesse primeiro episódio, o Mob tá sempre com uma expressão vazia, digamos assim. Na verdade, logo a primeira cena do primeiro episódio remete a algum sonho, eu imagino que seja algo mais abstrato, talvez uma visão do futuro, mas a gente vê ele realmente se esforçando e o seu rosto muda conforme ele vai destruindo os espíritos, os fantasmas ao seu redor. Mas você entende que é só porque tá no momento de adrenalina, de aventura, não é algo que realmente tá levando ele ao limite. Até porque, próximo ao final, a gente vê que o garoto é realmente muito poderoso. O que o Saitama tem de força física, o Mob tem de força psíquica. E a gente sabe que seus oponentes são extremamente poderosos porque outros oponentes poderosos falam que os vilões são mais poderosos ainda. O clímax desse episódio é quando eles entram num túnel abandonado, onde tem diversas assombrações, o Mob dá conta dos, entre aspas, pequenos, em seguida o seu sensei se encontra com um espírito, um fantasma azul, de uma gangue de motoqueiros, e o próprio anime já deixa a legenda dizendo que ele é o chefão, então você já pressupõe que é um sujeito casca dura, que vai ser difícil de vencer. O Mob, obviamente, vence com extrema facilidade, e em seguida aparece outro fantasma, outro espírito maligno, muito mais forte. Inclusive esse chefão azul já tinha indicado o nível de poder dele. E é claro, como não podia ser diferente, o Mob vence com extrema facilidade também. Logo após toda essa ação, o Mob pergunta ao seu sensei por que ele não fez nada, e claro, o sujeito, como é bom de lábia, como já foi estabelecido no decorrer desse primeiro episódio, diz que vai deixar os peixes pequenos para o seu aluno. Então a gente pode esperar uma dinâmica bem similar no decorrer da temporada, e eu acredito que uma hora ou outra o Mob vai se dar conta ou vai descobrir que seu sensei é uma farsa, ou também pode permanecer ou durar muito tempo esse tipo de dinâmica, porque a gente vê que o Mob não é um sujeito idiota, não é estúpido, mas ele é meio inocente. E devido à sua apatia, ele não busca respostas mais satisfatórias. Na verdade, ele se satisfaz com pouco, pelo menos é o que parece. De qualquer forma, é um primeiro episódio muito empolgante, com certeza parece muito promissor, definitivamente é um tipo de humor que eu gosto, não é aquele anime, pelo menos a princípio, novamente sempre lembrando que é com base apenas no primeiro episódio, que me faz chorar de rir, é só aquela sensação de entendi o que aconteceu e gostei, mas talvez os próximos episódios sejam mais cômicos ao ponto de realmente garantir uma gargalhada ou outra. Em resumo, Mob Psycho 100 é divertido, é engraçado e parece ter uma história muito boa por trás dos poderes do Mob e com certeza desse universo que ainda não foi explicado ou explorado no primeiro episódio, obviamente, com certeza vai ser desenvolvido no decorrer da temporada, mas acredito que semelhante à obra One Punch Man, que é uma comparação direta e inevitável, tenham muitos mistérios e segredos envolvendo esse universo habitado por fantasmas e pelo sobrenatural. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.